Deixa eu dar meu boa tarde pro deputado federal André Janones. É um prazer ter o senhor novamente aqui na Rádio Super, no Alerta Super, nesse 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Deputado trabalhando muito, deputado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Super. Primeiro, parabenizar vocês sem o retorno pelo do deputado, trabalho, pela cobertura. É um prazer imenso participar sempre aqui com vocês. Não sei como é que tá isso. Nesse 1º de maio, eu me sinto até privilegiado em dizer que eu estou trabalhando, né? Infelizmente, um dia do trabalhador atípico, em que a maioria gostaria de estar trabalhando, mas não pode. Carol, mas sim, estou trabalhando. Esse final de semana, decidi ficar em Brasília aqui para resolver algumas questões de trabalho. E, graças a Deus, está tendo muita coisa para a gente fazer aqui. Deputado, o Super hoje completa 18 anos, o jornal mais vendido do país. E no dia 27 de maio de 2018, a manchete do jornal Super foi a seguinte: Cidade Fantasma, Praça 7, por onde passam 1,5 milhão de pessoas todos os dias, estava quase deserta ontem, um reflexo do efeito paralisante que a greve dos caminhoneiros tem provocado no país. Situação deve ser ainda pior hoje, já que nenhum ônibus vai rodar na cidade. Mais parado que o centro de BH, só o governo Temer, que ainda não acordou para o problema. Deputado, o senhor foi um dos expoentes desta manifestação que, a princípio, como disse até a capa a manchete do nosso jornal Super, o governo federal não se atentou que os caminhoneiros poderiam paralisar o país como paralisaram, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Ricardo, sempre que eu tenho que fazer alguma análise relacionada à greve dos caminhoneiros, algumas pessoas me questionam assim: mas foi uma vitória ali na hora, algumas reivindicações foram atendidas, mas com o tempo aquilo se perdeu. Será que foi uma perda de tempo? Eu costumo dizer, sem querer romantizar demais, mas é o que eu realmente acredito, que a greve dos caminhoneiros ela teve um efeito mais simbólico do que prático. Não é nem tanto, eu acho que a herança que a greve deixou, o que ela deixou de positivo para o país, para os brasileiros, foi mais do que os resultados obtidos, foram as lições que ela deixou de que, olha, essa conversa de que o povo é bobo, o povo é pacato, o povo não reage, isso tem um limite. E hoje que eu ocupo um cargo público e eu convivo aí no meio de autoridades públicas, né, de forças políticas do nosso país, eu te digo que sempre que alguém menciona algo nesse sentido, de que as pessoas não reagem, alguém também se levanta para dizer: olha, teve o exemplo da greve dos caminhoneiros. Então eu acho que foi um ato simbólico e que a gente vai falar aqui. Eu sei que o Jornal Super fez algumas matérias também, alguma menção, até me lembro de conceder uma entrevista para vocês no ano passado, quando completou um ano, e hoje levanta novamente essa questão, porque é uma questão que a gente nunca vai esquecer, é algo que vai estar aí nos livros de histórias do futuro. Então acho que o que a greve deixou realmente de positivo foi essa lição. Meio, Ricardo, que aquela história de quando começou a político ir para a cadeia, se não acabou com a corrupção no país, a gente sabe que não acabou, mas eu acredito que hoje pelo menos teve uma diminuição. Acho que pelo menos o sujeito ali, ele pensa 2 vezes antes de cometer um ilícito, pelo menos tirou aquela tranquilidade no sentido: nunca vai acontecer nada comigo porque político é intocável. Eu acho que foi mais ou menos isso com a greve dos caminhoneiros. Vou falar numa fala popular aqui: vão se desafiando, o povo desafiando, mas eu acho que hoje tem um limite. Falar assim: olha, pode acontecer igual aconteceu na greve. Quantas notícias falsas de greve a gente não teve depois da greve dos caminhoneiros? Dezenas. Sim. E todas elas, alguma autoridade teve que vir em público desmentir, ou teve uma articulação nos bastidores para impedir uma nova paralisação. Então eu acho que de alguma maneira foi válida, sim. Ô deputado, para quem não o conhecia, o grande público que não conhecia o senhor sou advogado, o senhor sempre foi defensor, principalmente na questão da área da saúde, defendendo a população toda, principalmente na sua região, mas foi exatamente nessa greve que o senhor ficou conhecido no Brasil todo, né? A sua luta, a sua garra. Eu queria que o senhor contasse pra gente, desde o início, por que o senhor resolveu abraçar essa causa? Por que o senhor foi buscar? O senhor tinha muitos amigos caminhoneiros, foi pela causa, como o senhor disse, não querendo
humanizar muito a história, não, mas por que o senhor entrou de cabeça nessa greve? Ricardo, eu não tenho problema nenhum, eu não nego que a greve dos caminhoneiros foi fundamental para minha eleição, pelo contrário, eu tenho orgulho disso, mas eu costumo dizer o seguinte, sem a greve dos caminhoneiros, eu não seria deputado federal hoje, isso é indiscutível, mas só com a greve dos caminhoneiros também eu não seria deputado hoje, isso também é indiscutível, tanto que as outras lideranças que estavam na greve não conseguiram se eleger, existia um trabalho claro, que era conhecido só na região do Triângulo Mineiro e que a gente conseguiu mostrar ele para o Brasil inteiro através da visibilidade que eu tive com a greve dos caminhoneiros. Meu padrasto faleceu agora o ano passado, era caminhoneiro, então eu sempre tive uma ligação, sempre tive alguns amigos dentro dessa área, e quando a greve eclodiu, eu fui convidado para fazer a cobertura dessa greve, para atuar como advogado. Eu recebi um áudio no meu WhatsApp de uma das lideranças nacionais dos caminhoneiros do estado de Goiás, que dizia o seguinte: olha, a imprensa, isso lá no interior de Goiás e Triângulo Mineiro, a imprensa aqui na região não está cobrindo a greve, e a gente gostaria que você fizesse uma cobertura, porque você tem uma rede social com muito acesso, e que nos ajudasse juridicamente, porque a gente está desamparado do ponto de vista jurídico. Eu imediatamente fui, e aí as coisas foram acontecendo, tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Agora, o mais interessante que eu acho de perceber, e que eu acho importante colocar aqui, é que esse sucesso, vamos dizer assim, da minha participação na greve, ela não foi fruto de nenhuma qualidade, nenhum atributo meu, nem da minha ligação ou não ligação com os caminhoneiros. Eu acho que ali o que destacou não foi o advogado, não foi o cara das redes sociais, o destaque ali foi que eu consegui, através das minhas manifestações, dar voz às pessoas que talvez não tinham como falar e ser ouvidos ou não tinham coragem, né? Vou até sair um pouquinho aqui do assunto, só para fazer um comentário. Eu sempre costumo dizer que antes de eu ser deputado eu achava que o único problema do nosso país era a corrupção, e depois que eu virei deputado eu descobri que nós temos outros. Tem muito, eu vejo muito deputado honesto, mas sem coragem para brigar, para cobrar, para denunciar. Eu hoje coloco a falta de coragem aí como o maior problema do país, juntamente com a corrupção. Então eu acho que ali naquela hora a minha coragem de expor o que as pessoas queriam falar, mas que não tinham voz, foi, sem dúvida nenhuma, o motivo do sucesso daquela paralisação. E a gente foi aglutinando mais apoiadores, porque a gente começou a dar voz para outras insatisfações. Os caminhoneiros queriam a queda primeiro do diesel, a população vinha e falava: não, mas a gasolina tá cara. Aí a população já aproveitava para denunciar que o hospital estava sem equipamento, mas que não era só agora por causa da greve dos caminhoneiros, que antes da greve elas já não tinham equipamento, que antes da greve elas já não eram tratadas da maneira adequada, que estavam revoltadas com as políticas econômicas do governo Temer. Enfim, você deu vazão para outras reivindicações. Por isso que eu sempre dizia na época da greve, começou com a greve dos caminhoneiros, hoje não é mais dos caminhoneiros, é um movimento do país, e assim foi. Repito, acho que não foi o melhor cenário possível, o desfecho, mas acho que deixou sim uma lição, e que a gente colhe frutos disso ainda,